Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a fisioterapeuta, quiropata e osteopata, doutora Luanda Feitosa. É só conferir. Hoje, com a honra e o prazer de estar, primeira vez no nosso programa, a gente fica envaidecido, a doutora Luanda Feitosa, que é fisioterapeuta e osteopata, além de quiropata também. Então é toda uma linha formada ali para aquele... São especialidades em prol do bem-estar do nosso corpo, do nosso físico, da nossa coluna, das nossas articulações, que tem o seu consultório na Clínica da Coluna, na Rua 6, número 185, no Conjunto Castelo Branco, lá no Parque 10. Telefone 3236-0027 e o WhatsApp 99345-5214. Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Obrigada. Eu queria entender, não só eu, como eles também, o que é a osteopatia? A osteopatia, ela é uma terapia manual na área da saúde que manipula, né, toda a estrutura do corpo. Né? A parte da óssea, a parte muscular, a parte dos tendões, ligamentos, a parte da visceral, dos órgãos também, craniana. Então, assim, o que acontece? Toda a parte da disfunção de toda essa estrutura, a osteopatia, ela atende. E, por exemplo, quando se fala do osso, subentende-se para os leigos, principalmente, inclusive aqui eu me encaixo, diz que o osso ele não dói, ele não tem problema nenhum, e sim a inervação que está ao lado dele. Sim, isso? A inervação e a vascularização. É por isso que dói, né? Que quando gera um processo inflamatório naquela região onde está vascularizado, que vai gerar dor. E o tratamento, doutora, como é? O tratamento, primeiramente, o paciente ele chega na nossa clínica, é feita uma avaliação, um diagnóstico detalhado, e aí, através desse diagnóstico, a gente vai passar um tratamento específico para aquela situação, de acordo com o propósito que nós vamos oferecer para o paciente, em torno de umas 5 sessões, a partir de 5 sessões para tratar o paciente, para se ter um bom resultado. E quais são esses tratamentos, as patologias que a osteopatia trata? A osteopatia, ela trata nervo ciático, problema de nervo ciático, hérnia de disco, torcicolo, dor de cabeça, também a questão do bico de papagaio, a parte de má postura, desvios posturais como escoliose, hipercifose, hiperlordose. Também labirintite auxilia bastante. Auxilia a parte digestiva também, no caso da parte do processo digestivo, e também o que não é digestivo, né? Por exemplo, os rins, o baço, trata todo o sistema. Gente, olha que fantástico, hein? A gente passa por esse mundo, às vezes, sem conhecer determinadas coisas que vai trazer um bem imensurável para as nossas vidas, porque é aquele velho ditado, diz assim, a experiência te dá muitas coisas, mas muito pelo contrário, a experiência te tira, porque você vai ficando velho e as coisas vão acontecendo. Você vai perdendo disposição, você vai caminhando por uma postura errada, como é a minha, que eu já estou dobrando, entendeu? Mas lembro para vocês que a doutora Luanda Feitosa, fisioterapeuta e também osteopata, além de quiropata, tem o seu consultório na Clínica da Coluna, Rua 6, número 185, no Conjunto Castelo Branco, no Parque 10. Telefone 3236-0027 e o WhatsApp 99345-5214. Doutor, e qual é a diferença da quiropraxia para a osteopatia? A quiropraxia, ela tem a finalidade, no final é a mesma finalidade, proporcionar o equilíbrio estrutural, né, dos ossos, de toda a estrutura do corpo. E as manipulações ósseas, elas são bem semelhantes, tá? E o que acontece? Já na osteopatia, também é feita essas manipulações ósseas, porém tem técnicas para fazer a parte de fortalecimento muscular, para alongar, trabalho na estrutura nervosa,
Por exemplo, a questão das vísceras, por exemplo. Tem tratamento para hérnia de hiato, por exemplo. Né? Que a gente sabe que ali que é uma protusão que ocorre do estômago, na passagem ali entre o esôfago e o estômago ocorre essa protusão, um deslocamento do estômago. Então tem tratamento para também tratar essa parte de hérnia de hiato, né? Assim também como tem a parte de alongamento do estômago, que a gente chama de gastropitose também. Então tem técnicas específicas não só para a estrutura óssea, por exemplo, mas para a parte visceral, a parte dos órgãos também, a parte respiratória. E como é que a senhora decide se ela vai tratar o paciente com quiropraxia ou com a osteopatia? É sintomas? Por exemplo, na avaliação, por exemplo, vou dar um exemplo do quadril, por exemplo. O paciente está com a perna menor, né? E aí o que acontece? Vai ter situação que eu vou ter que entrar com a quiropraxia para poder tratar esse encurtamento da perna menor. Se for um problema, por exemplo, de perna alongada, o oposto, aí já entra com a osteopatia, um exemplo. Então, vai de acordo com a avaliação, aí eu aplico a técnica mais adequada. Gente, assim que é feito. Doutora Luana. Aí eu utilizo assim, o meu conhecimento para aplicar a melhor forma, a melhor técnica no paciente. Aquela que seria o mais indicado, né? Por exemplo, no idoso, que os ossos já estão mais fragilizados, que a gente tem que ter todo um tratamento como se fosse um passarinho, era né? o que eu ia te questionar. Vamos dizer assim. Então, eu gosto muito de aplicar a osteopatia, que ela é um pouco mais leve, entendeu? Então, assim, a gente vai de acordo com cada paciente. E nessa aplicação, doutora, o paciente sente dor, sente algum desconforto? Geralmente é mais a pressão na hora da manipulação, que dá uma pressão na articulação, mas é só momentâneo. O que às vezes acontece? Na maioria dos casos, tem uns pacientes que sentem uma reação pós-tratamento, por exemplo. Mas qual seria essa reação? É uma reação como se você fosse fazer uma atividade física e no outro dia fica com aquele desconforto muscular. E eu associo que é muito semelhante à reação que dá. É bem parecido. E, por exemplo, pessoas, como a senhora bem colocou, o idoso, normalmente tem problema de pressão, diabetes, não sei o quê. Isso não impede o tratamento? Não impede. A gente pode estar fazendo, porque na anamnese que a gente aplica, na consulta, aí a gente vai fechar um tratamento de acordo com aquele paciente, com as limitações físicas dele, entendeu? Por exemplo, assim, um paciente que tem problema de reumatismo, por exemplo, artrite reumatoide. E aí tem que ter todo um cuidado para tratar. E aí tem até técnicas dentro da fisioterapia mesmo, que a gente pode estar aplicando. E as bursite, essas coisas todas também? Tendinite, sim, trata. Mas com manipulação ou com aparelho? Com manipulação. Porque a osteopatia ela é toda manual, sem uso de aparelho algum. É feito manualmente. Eu quero lembrar a vocês que a doutora Luana Feitosa, fisioterapeuta e osteopata e também quiropata. Tem o seu consultório na Clínica da Coluna, Rua 6, número 185, Conjunto Castelo Branco, no Parque 10. Telefone 32360027 e o WhatsApp 993455214. Então, gente, não deixe de procurar ver os seus sintomas. Agora, falar de sintomas, qual que é o primeiro sintoma que pode acender a luz? Tenho que procurar ajuda. Geralmente as pessoas elas falam assim que apareceu do nada. Elas chegam, olha, eu estava bem e de repente hoje me apareceu uma dor muito forte. O que acontece assim? Geralmente é dor lombar, que é o ponto que ocorre o maior desgaste no corpo, lombar, quadril. O que acontece? Aquele problema já estava instalado na pessoa há anos, porque tem um histórico de desgaste na coluna. Só que o que acontece? O corpo, ele equilibra, o nosso próprio organismo faz esse equilíbrio, aguenta até um certo ponto. Aí depois, quando chega no limite, aí quando aparece a dor do nada, vamos dizer assim. Mas o problema já estava instalado, mesmo se a pessoa sentir dor. E qualquer pessoa pode fazer o tratamento? Qualquer idade pode fazer, do bebê até o idoso. O bebê tem problema? Tem técnicas também para atender bebê.
E como é que a senhora vai descobrir o sintoma do bebê? Para saber o que é que está acontecendo? O que acontece? Faz avaliação. Primeiro tem que passar, no caso, pela uma avaliação médica para ver se não tem nada fraturado ou se tem algum problema. Descartou, aí pode levar para a gente fazer essa avaliação. Aí a gente faz a medição do membro, ver como é que está a coluna vertebral da criança. Mas também tem que ajustar. Isso é tudo minucioso, né? Tudo com muita delicadeza. Muito obrigado, doutora, por estar conosco. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. E nós agradecemos ao Novo Hotel por emprestar esse cenário fantástico, onde nós trazemos profissionais desse quilate, onde possa levar. É pouca informação, gostaria de ficar aqui o dia todo falando dessas patologias. Mas a gente vai fazendo assim, um pouquinho hoje, outro pouquinho na outra semana, outro pouquinho na outra semana, e aí a gente forma um grande pocão. Muito obrigado e até lá.